você pode contribuir para a glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós avisamos aqui, infelizmente nós avisamos só no grupo da selfie do WhatsApp. Mas você que está aqui, que não está no grupo, hoje nós vamos fazer uma oração especial, é o nosso último culto do ano. Então nós vamos estar orando no final do culto, para todos os pedidos que você quer para 2007, não precisa assinar, não precisa pôr teu nome, tudo que você tem em projeto, que você tem em sonho, que você tem em pedidos, que ficou preso em 2016, ou que você quer realizar em 2017, nós não vamos orar por todo mundo, então nós vamos orar pelos pedidos. Escreva o seu pedido, por favor. Se você precisa de um pedacinho de papel, pede para alguma obreira, um pedacinho de papel, uma caneta, e escreva. Quando o pastor Marcelo vai pregar, no final da pregação nós vamos estar aqui orando. Ninguém vai ler seu pedido, ninguém vai ficar com o seu pedido, nós vamos queimar, nós vamos... Não interessa. Você não precisa assinar, não precisa pôr seu nome, seja o que for, seja claro diante de Deus. Se derrame diante do Senhor. Às vezes, querido, nós temos timidez, às vezes não queremos falar, tocar em certas áreas. Se derrame para o Senhor. Ao chegar no cego de Jericó, ele disse assim: o que queres que eu te faça? O cego, Jesus sabia que o cego era cego, porque ele sabe de todas as coisas, mas ele perguntou, ele quer ouvir de você, coloque num papel, qualquer que seja o seu pedido, e nós vamos estar orando e você vai pôr a sua fé em ação, crendo que o 2017 vai ser dirigido, escrito, determinado por Deus. Amém? No nome de Jesus. Ainda dá tempo de você escrever, no finalzinho nós vamos pegar todos. Deus abençoe e receba o pastor Marcelo. Pode aplaudir. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Amém? Bom estarmos na casa do Pai, adorando o Senhor, louvando o nome dEle. Eu queria nesta noite dar um aviso para a igreja, né? Nós queremos fazer algumas mudanças para 2017, e algumas mudanças físicas, inclusive. Uma delas, que já é um sonho nosso de longas datas, é nós trocarmos as nossas cadeiras. Elas já têm mais de 10 anos que estão aqui. Está um pouquinho grave para mim, você dá aquela que você já sabe, aquele feeling gostoso. E nós estamos fazendo um orçamento, ligamos para uma fábrica, e eu queria que trouxesse aqui, eles deixaram um modelo para a gente. O pastor Ademar já sentou, está aprovado, Ademar? Tá. Vai ser longarina, para ninguém ficar desmontando a igreja. Pode colocar aí, deixa eu ver se é bom mesmo. E é gostosa, é confortável. Depois a gente vai deixar ali, se vocês quiserem sentar um pouquinho. Isso aqui não é nossa, tá? Só deixaram de modelo para a gente. Acho que eu vou pregar sentado hoje aqui, né? Nós íamos fazer desse tecido aqui, né? Que é um curvinho, mas dependendo de chave, alguma coisa pode furar. Então a gente vai fazer um tecido resistente. Passaram para a gente também já o modelo, uma cor bonita. Vamos trocar tudo. Amém, queridos? Semana que vem, aí a gente fala quanto que vai ficar, a gente faz um rateio todo mundo, você vai doar uma cadeira, amém? A tua cadeira vai ser doada para a igreja, não é, eu comprei minha cadeira, não. Você comprou uma igreja, doou uma cadeira para a igreja, e a gente vai deixar a nossa igreja linda, bonita. Nós vamos mudar algumas coisas aqui o ano que vem, vocês ficam aguardando, vai ter muita mudança gostosa aqui. Senta aí, vamos ver se está aprovado. Tá boa? Tá? Quer ficar aí? Fica aí então. Deus abençoe. Amém, queridos? Quem topa a gente fazer isso daí? Amém. Glória a Deus. Se mais de 50% topou, a gente faz. Se você não levantou a mão, você paga de qualquer jeito. Estou brincando. Abre a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Acharam? Está facinho, não está? Antigo Testamento, ali pertinho de Apocalipse. Segundo Reis 4 diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor
vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos, ou conforme algumas versões, escravos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, ou uma vasilha de azeite. Disse-lhe Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, peça para Deus usar a minha vida para falar a tua vida nesta noite. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estou, ó Pai, na tua casa, na tua presença, diante da tua palavra. Eu peço, Senhor, que tua palavra seja viva em nossos corações, no coração da tua igreja. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Temos alguns minutos para te ouvir, ó Deus. E sabemos, ó Pai querido, como foi ministrado aqui. O teu tempo não é nosso tempo, o Senhor tem muitas coisas para nós, a partir desses dias e para este novo ano, Senhor. Pai, então, sê conosco, fala, Senhor, conforme a tua palavra tem, ó Pai, aleluia, o poder de produzir o efeito nos nossos corações. Então que isso aconteça, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vocês comeram muito no Natal? Deram um abraço em alguém? Cumprimentou alguém? Pediu perdão para alguém? Então, tem que pedir perdão, tá, queridos? O simbolismo do Natal também é esse. Imaginem comigo esta mulher, depois desse fato, alguns anos, ou vários anos mais tarde, talvez uns 5, 10 anos, e ela está lá na casa dela, e ela tinha essa vasilha guardada na estante da casa dela, ou na sala. E imagine comigo uma vasilha antiga, numa estante, numa prateleira, destoando dos outros objetos, porque ela era antiga, já tinha passado-se alguns anos. E imaginem comigo, a Bíblia nos dá, não nos conta isso, mas podemos imaginar um enredo assim. Ela chega, está na casa dela, e chegam algumas pessoas na sua casa, e com algumas crianças, e vocês sabem como são crianças. Crianças não têm papas nas línguas, elas perguntam o que querem saber e não estão nem aí. E chegam para aquela mulher e perguntam: tia, o que essa vasilha está fazendo aqui? Ela é diferente. Aí eu começo a imaginar aquela mulher pegando aquela vasilha, e ela olha com um olhar de esperança, e diz para aquela criança e para todos que estão ali: esta é a minha vasilha do milagre. Anos atrás, eu estava em uma situação difícil, dizia ela. Meu marido havia morrido. Ele havia contraído muitas dívidas e eu estava agora sozinha com meus 2 filhos. Nós nos esforçávamos muito para manter a casa, para manter as contas, para nos alimentarmos. Sofríamos com a morte dele, claro, mas não podíamos parar de lutar, não podíamos parar de nos manter. Só que em determinado dia alguém bateu à nossa porta, era um dos credores, e meu marido devia muito para ele, muito mesmo. Eles falaram que eu tinha que pagar, mas eu não tinha como pagar aqueles credores. Então eles disseram algo que perfurou o meu coração: ou você paga, ou nós levaremos seus 2 filhos como escravos para cobrir a dívida do seu marido. E essa mulher continua contando o fato para aquelas pessoas que estavam na casa dela. Entrei em casa, fechei a porta e comecei a clamar ao Senhor por socorro. Meu marido era um dos discípulos dos profetas. Naquele momento eu me lembrei que o profeta Eliseu estava na cidade,
Então eu fui até ele. Chegando lá, eu contei a minha história para ele, e de repente aquele homem, aquele profeta, olhou bem nos meus olhos e disse, me perguntando algo assim: mulher, o que você tem em casa? Eu respondi para ele: eu não tenho nada. E ele me pergunta novamente: o que você tem em casa? Não tem nada mesmo? Aí eu me lembrei, eu tenho apenas uma vasilha de azeite em casa. Aquele homem, aquele profeta olhou firmemente nos meus olhos e disse: Deus vai multiplicar o azeite na sua casa. Ele mandou que nós fôssemos para casa e pedíssemos emprestadas vasilhas aos nossos vizinhos. Fomos lá e pedimos, meus filhos foram e começamos a encher toda a sala de vasilhas vazias. Então peguei esta vasilha que eu tinha em casa, a única que tinha um pouco de azeite, e comecei a despejar nas vasilhas vazias. A sala que antes estava cheia de vasilhas vazias, agora estava cheia de vasilhas cheias. Houve uma multiplicação de azeite ali. E aquela mulher, então, eu fico a imaginar isso na minha mente, pega aquela vasilha e mostra para todo mundo que está ali na sala da casa dela: esta é a minha vasilha do milagre. Quando nós caminhamos com Deus, queridos, Ele deixa marcas da fidelidade dEle em nossa vida. Por exemplo, objetos, lugares, coisas simples que não tem nada de mais nelas mesmas, mas elas se transformaram para nós em memórias da nossa fé, ou memoriais da nossa fé. Quando a gente olha para aquele objeto, ou quando a gente passa por aquele local, a gente lembra que são memoriais de fé em nossa vida. Muitas vezes Deus não usa apenas objetos, ou Deus não usa objetos ou lugares para serem memoriais de fé. Ele usa muitas vezes a nossa própria vida. E Deus não quer deixar apenas marcas em lugares e objetos. Ele quer fazer de você uma vasilha de milagre. Deus está falando para mim e para você nesta noite: eu quero que você seja o utensílio em que eu vou transbordar do meu azeite, transbordar do meu amor, transbordar do meu ministério, transbordar dos meus milagres. Não são coisas, mas será a sua vida por onde você passar. Aí os milagres vão acontecer. Quando a gente vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: numa grande casa não há somente vasos de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar desses erros será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. O que Deus está falando para nós nesta noite, queridos, é: não espere chegar 2017, eu quero fazer de você um vaso nobre, um vaso de milagre ainda neste ano de 2016, amém, queridos? O que Deus está querendo te falar nesta noite é que Ele quer fazer de você uma vasilha, um vaso de milagre. Quantos querem ser um vaso de milagre, uma vasilha de milagre de Deus? Porque Deus, queridos, Ele quer transbordar o óleo dEle sobre a sua vida. Há uma tradução que diz, nesse mesmo versículo de Timóteo: vaso para fins especiais. E é isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele não quer que você seja um vaso comum, Ele quer que você seja um vaso especial, usado nas mãos de Deus. 2017, guarde bem isso, não será igual a 2016. 2017 não será um ano de derrota, 2017 será um ano de vitória para o nome, para a glória do nome do Senhor. Porque nós vamos nos colocar hoje como vasilhas nas mãos de Deus, porque Deus separou para que você seja esta vasilha de milagre que Ele vai usar.
Mas não é só isso, Deus vai derramar do óleo dele em sua vida. E você não vai ser a mesma pessoa de hoje até o dia 31 de dezembro de 2016. E que dirá então em 2017? Mas para isso, queridos, nós precisamos tomar algumas atitudes. A primeira delas é o seguinte: estabeleça referenciais de fé. Estabeleça referenciais de fé. Diga, fé. Quando nós lemos a trajetória do profeta Eliseu, nós vemos que ele era uma vasilha de milagres usada por Deus. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que Eliseu tinha um referencial de fé. Se nós analisarmos os milagres de Eliseu, eles se parecem muito com os milagres de seu mentor, do seu pastor, do profeta Elias. Quando nós vemos Eliseu realizando os seus milagres, essa grande multiplicação do azeite desta viúva, não tem como nós ficarmos sem lembrar de Elias, quando ele estava lá multiplicando o azeite da viúva de Sarepta. Lembra dessa história? Quando o profeta Elias, Deus o mandou à cidade de Sarepta, era uma região seca, 3 anos e meio que não chovia, e Deus fala para ele: olha, você vai até Sarepta e lá uma viúva vai te sustentar, vai te alimentar. E ele chega lá pensando que é uma velha rica, né? Cheia de posses e tudo mais. Quando ele chega naquele local, tem uma senhora, uma viúva, largada, esquecida por todos, apanhando gravetos. E ele chega para aquela mulher: me dá algo de comer? Aquela mulher fala assim: olha, meu senhor, eu estou aqui colhendo alguns gravetos para acender um fogo, para pegar o resto que tem de azeite e de farinha lá em casa e fazer um bolo para que eu e meu filho comamos, e vai acabar tudo, e a gente espera pelo menos a morte chegar daqui a alguns dias. Elias chega para aquela, olha bem nos olhos daquela mulher, eu imagino isto, e diz para ela: não vai faltar o azeite na sua casa. Pode fazer o bolo e traz o primeiro pedaço para mim. Ela faz o bolo, eles comem. Sabe o que acontece, queridos? Aquela mulher usou o azeite, foi lá no armário, pegou o azeite, pegou a farinha, fez o bolo e guardou o restinho que sobrou. No outro dia, ela acorda de manhã, abre o armário para pegar aquele restinho de azeite. Quando ela abre o armário, tem azeite em abundância, tem farinha em abundância. Ela faz novamente comida para ela e para o seu filho. No dia seguinte, ela abre o armário pensando que não tem mais nada, e lá está o azeite, e lá está a farinha. No outro dia, e no dia seguinte novamente, ela abre o armário e lá está o quê? A farinha e o azeite. Durante todo o período de seca não faltou azeite e não faltou farinha para aquela mulher. E eu já trago uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você está encerrando 2016, começando 2017 daqui a alguns dias, preocupado com o que vai ter, com o que não vai ter. Deus não vai deixar faltar a provisão para a sua vida neste novo ano que se inicia. Quando você menos esperar, a provisão de Deus vai acontecer na tua vida. Quantos creem? Dão glória a Deus bem alto e aplaudam o nome do Senhor. Eu fico imaginando, ela abrindo a portinha lá, vai pegar o azeite, tem azeite. Mas não tinha acabado ontem, tem de novo? Vai no outro dia, não tinha acabado, e tem de novo, todo dia, queridos. É só milagre, queridos. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que você precisa crer. Vamos voltar a Eliseu. Quando a viúva chega até ele e lhe diz, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela responde: eu tenho apenas o quê? Uma vasilha de azeite. Imediatamente ele se lembra do seu mentor, do seu pastor, do seu mestre. Ele lembra de Elias. Espera aí,
teve aquela situação que o meu pastor estava lá com a viúva lá em Sarepta, ela só tinha um pouco de azeite, um pouquinho de farinha, ele perguntou o que ela tinha, ela falou que só tinha aquilo, e agora eu estou passando pela mesma situação. Então, da mesma forma que o seu pastor havia falado com aquela outra viúva, Eliseu disse para esta mulher: Deus vai fazer um milagre na tua casa. Ele aprendeu com alguém, ele tinha uma referência de fé. Se nós queremos ser pessoas realizadoras de milagres, queridos, nós devemos olhar para pessoas de fé que nos cativam, que nos levam para mais perto de Deus, que nos levam para experiências marcantes com Deus. Não estou falando de pregadores da televisão não, queridos, porque eu não conheço a maioria deles, e nem você não convive com eles. Eu estou falando de gente próxima a você, gente que gosta de orar, gente que gosta de ler a palavra de Deus, que gosta de ter experiências novas com Deus. São essas pessoas que nos fazem bem. Você que está em um ministério, você precisa se inspirar no seu líder. Você que é líder, deve se inspirar nos seus pastores. Você só conseguirá ser um agente de milagres se começar a ter os seus pastores como referência de fé. Foi o que aconteceu com Eliseu. Ele seguia Elias, ele via os sinais de Elias, ele via a maneira como Elias pregava, o jeito de Elias pregar, a maneira como Elias andava, como Elias se portava, e ele pensava: eu vou ser como este homem, eu vou ser igualzinho ao meu pastor Elias, eu quero ser igual a ele. E hoje Deus está nos perguntando, queridos, quem são as suas referências para a sua vida? Essas pessoas que você tem como referência, elas te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Nós precisamos mudar a nossa referência de vida, de exemplos de fé. Sabe, é gostoso quando você encontra pessoas, você está perto de algumas pessoas, você olha para a vida daquelas pessoas e você admira aquelas pessoas, e quando você sai de perto delas, vem aquele sentimento: puxa vida, eu podia fazer mais, eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer algo novo para Deus ou na minha vida igual a essa pessoa, eu quero ser igual a ela. É isso, queridos, que nós precisamos. Há muitos anos atrás, eu digo muitos anos que fazem mesmo muitos anos, eu tive contato com alguns homens de fé, pastores, professores, missionários, e eu falava comigo mesmo: eu quero ser como eles. Eu conheci um pastor autodidata, que sabia tudo sobre seitas e heresias. Ele aprendeu sozinho, conhecia muito. Todas as minhas dúvidas eu chegava para ele: olha, e essa seita aqui, como é que funciona? Eles trabalham assim, assim, assim. E o que eu respondo para eles? Olha, você vai fazer isso, aquilo, outro. E eu tinha um desejo dentro de mim de ser como ele. Então eu comprei vários livros sobre seitas e heresias e comecei a estudar, porque eu falei assim: eu quero ser igual a ele, ter a resposta igualzinha dele. Aí eu fui atrás, quis ser igual àquela pessoa. Naquela mesma época, eu não era nem pastor ainda, naquela mesma época eu conheci outro pastor, lembrando que eu não era pastor ainda, e esse outro pastor era o pastor Abner Saraiva Grangeiro, um homem fantástico, de um coração pastoral que eu jamais vi igual. Um homem diretor de uma das maiores organizações aqui do Brasil, engenheiro civil. E o que ele fez? Ele largou a profissão dele, uma grande posição profissional, para se dedicar à obra do Senhor, para comer repolho, né, meu bem? Arroz, o que tinha no ministério. O coração pastoral dele é tão grande, porque nós passamos em frente à igreja dele esses dias, quando eu fui visitar a irmã Cristina, até lembrei, olha aqui, o ministério dele, é tão grande, que ele fundou um ministério, para ajudar missionários que estão no Nordeste, simplesmente por amor,
Porque ele falou assim: olha, as igrejas mandam, mas ninguém sustenta esses missionários. É gostoso ter missionário na igreja e dizer: temos missionários lá no Nordeste, em tal lugar, espalhados pelo país, e de repente larga a pessoa lá, ninguém mais ajuda. E ele tinha o ministério de ajudar, mandar Bíblias, mandar roupas, mandar mantimentos, que era necessário. Ele faz isso até hoje. Coração pastoral. E eu olho para a vida dele, e até hoje eu digo: Deus, eu quero ter um coração como o dele. Em outra ocasião, eu conheci também um outro pastor, lembrando que eu era membro só da igreja, meu professor de geografia bíblica, um homem conhecedor, fantástico assim da Bíblia, muito conhecedor. Ele dava aula para a gente: olha, você vai traçar uma reta assim, até aqui assim, você vai ter essa região que era a Mesopotâmia, e ele não usava livro nenhum e ficava falando e tal, mas o que chamava a atenção não era o conhecimento dele em geografia bíblica, era o chamado para evangelismo nas ruas. Ele juntava a gente, eram uns alunos: olha, esse mês nós vamos lá na Moca, vamos em frente à danceteria, precisamos de uma igreja lá na região. Quem é da região da Moca? Eu sou da região. Então tá bom, vamos usar a sua igreja como base, vamos evangelizar, vamos orar pelas pessoas no meio da rua, pregar tal. Quem estiver indo para a danceteria, vamos chamar esse povo para a igreja, orar por eles, apresentar Jesus. Gente, comecei a participar disso, falei assim: eu quero ser como esse homem, como esse pastor. E eu estava na faculdade de teologia ainda, eu conheci um outro pastor, meu professor de homilética, que ensina a preparar sermão. Que conhecimento da palavra aquele homem tinha. Quando ele estava dando aula para a gente, não era aula, era uma pregação. Ele começava a contar as experiências, ao pregar, e quando ele pregava era gostoso de ouvir sua pregação. Eu olhava para ele e falava assim: eu quero ser igual a ele. Comecei a comprar até fitas, na época, fita cassete, para aprender com ele pregando. Que coisa fantástica. Você quer ser uma vasilha de milagres para ser usada com um propósito especial para Deus? Então você precisa ver na tua vida quem são os seus referenciais de fé, quem são as pessoas que te inspiram. Existem pessoas que querem estar ao lado de políticos, tem gente que quer estar ao lado do diretor da empresa, tem gente que quer estar ao lado do patrão, de um artista, de um cantor da televisão. Mas, fala sinceramente, neste novo ano, você precisa se aproximar de gente que está buscando a Deus, que tem uma palavra de esperança, que tem uma palavra de ânimo, que tem uma palavra de fé, que tem a palavra de Deus transbordando dentro dela, e se deixe contagiar pela fé e pela vida espiritual desta pessoa. Aí você estará sendo uma vasilha de milagres, e vai contagiar todo mundo, dezenas de pessoas, centenas de pessoas que estiverem ao teu redor. Então, meu irmão, minha irmã, olhe bem para quem você está olhando e se relacionando. Procure pessoas que tenham intimidade com esta palavra e com o autor desta palavra. Aí 2017 vai ser diferente em nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo, queridos, nesse texto, é que nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Enxergar com os olhos da fé. A matéria-prima do milagre de Deus já está em nossas mãos, já está em suas mãos. Você só precisa abrir os seus olhos espirituais para entender isso. Eliseu naquele momento abre os olhos espirituais daquela mulher. Quando Eliseu enxerga pelos olhos da fé aquela vasilha daquela mulher na casa dela, ele não enxerga apenas uma vasilha com um pouco de azeite, ele enxerga várias vasilhas cheias, transbordando de azeite, e a provisão de Deus logo em seguida, chegando na vida daquela mulher. Então nesta noite, o que Deus está falando para você, olhe com os olhos da fé, não com os olhos naturais. Olhe com os olhos da fé para a sua casa, olhe com os olhos da fé os seus dons, os dons que Deus colocou na tua vida, o teu ministério.
o teu trabalho, os teus estudos, o teu lar, a tua família, olhe com os olhos da fé e não olhe como algo comum, algo que não tem mudança para melhor. Faça como Eliseu, ele não viu apenas uma vasilha que ia acabar o azeite, ele viu vasilhas transbordando com aquele azeite. Então olhe para o teu dia a dia, para o que é comum, para o teu lar, e veja um lar transformado, pessoas louvando ao Senhor, pessoas cantando ao Senhor, pessoas falando de Deus, lendo a palavra, orando junto. Deus quer realizar coisas incríveis no nosso meio, queridos, mas nós precisamos crer, nós precisamos nos mover em fé, precisamos agir como quem enxerga, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, olhar lá na frente e saber, Deus tem algo maior e melhor para a nossa vida. E Deus quer abrir os seus olhos esta noite, para que você possa ver o que Ele tem para realizar na tua vida a partir de hoje. E o que Ele vai realizar é através de você, porque Ele realizou através da atitude daquela mulher. Mulher, você não está vendo, mas começa a agir pela fé. Lembra de Moisés? Ele teve um encontro com Deus. Deus aparece para ele e diz: Moisés, eu quero usar você como uma vasilha de milagres. E Moisés fala assim: Senhor, vai me usar? Sim, Moisés, você vai ser o libertador da casa de Israel. O povo está cativo lá no Egito. Você vai lá no Egito enfrentar Faraó. Deus, eu vou lá, eu não sou nada. E Deus pergunta para Moisés: o que você tem nas mãos? Moisés fala assim: Senhor, olha, eu tenho aqui um galho de árvore que eu peguei, limpei um pouquinho, para poder se transformar num cajado, numa varinha, para eu poder cuidar das ovelhas. E Deus chega para ele e fala assim: joga no chão. Moisés joga no chão, e aquela varinha, aquela vara, se transforma numa serpente. Moisés fica: opa, uma serpente? E Deus fala: pega agora pela cauda dela. Pegou na cauda, a hora que pegou na cauda, voltou a ser a vara, o galho novamente. E Moisés sai dali, com aquela varinha, com aquele galho, vamos dizer assim, olhando agora com os olhos da fé, e vai falar com quem? Com Faraó, com o mesmo galho, com a mesma vara. Os olhos de Moisés, os olhos espirituais de Moisés foram abertos, e agora ele enfrenta Faraó. As pragas acontecem, e chega diante do mar, o exército lá atrás, o povo querendo passar, o mar vermelho está ali, e o que Deus diz para ele? Estende a tua vara. Puxa, é mesmo, é isso daqui. Ele levanta a vara, o galho, que foi o que abriu os olhos espirituais dele, e o mar se abre, queridos, pelo poder de Deus. O mar se abriu porque Moisés olhou com os olhos espirituais. Se fosse com os olhos naturais, nenhum mar seria aberto, todo o povo voltaria ao cativo, o povo talvez teria matado Moisés, teria matado muita gente, e aconteceria tanta desgraça. Mas quando nós olhamos as coisas com os olhos da fé, os milagres começam a acontecer, o marido começa a parar de beber, o filho deixa as drogas, a harmonia começa a existir dentro de casa, a empresa começa a crescer. Ah, mas minha empresa é bem pequena, estou começando agora. O que era um galho de árvore na mão de Moisés, queridos, diante de uma potência chamada Egito daquela época? Não diga eu não posso, olhe com os olhos da fé. Lembra de Davi e Golias, um menininho, 16, 17 anos, diante de um gigante, 3 metros e tantos de altura. O gigante com escudo, capacete, lança e tudo mais, espada. E lá vem um menino sem nada, com 5 pedras e um bodoque. Mas o que ele tinha, queridos? Olhos de fé, olhos que enxergavam o que Deus poderia fazer.
Então nesta noite eu não sei qual é o teu problema, não sei qual a tua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas você já tem em suas mãos algo que te lembra que a fé pode acontecer, fazer acontecer, o teu milagre vem a existir. Aquela mulher só tinha a vasilha, mas quando ela pega a vasilha na mão, o milagre começa a acontecer. Então nesta noite você vai trazer aqui à frente a sua foto, sua chave, documento da empresa, seu pedido, não sei, a sua roupa, o que você quiser, queridos, essas pequenas vasilhas, mas serão as vasilhas do seu milagre. Você vai chegar amanhã ou depois, quando alguém lhe perguntar, e aí, como é que foi? Mudança, hein? É que você não sabe. Está vendo isso daqui? Eu levei um dia na igreja para ungir, para orar. E essa daqui é a minha vasilha do milagre. E o milagre aconteceu. E a cura veio, a libertação veio, a transformação veio. E nesta noite nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua empresa. Estou montando uma empresa. Eu tenho uma empresa. Coloca um pedaço de papel aí para nós orarmos. Esse papel vai ser a vasilha do teu milagre. Essa chave vai ser a vasilha do teu milagre. Essa foto, esse nome, esse pedido de oração é a vasilha do teu milagre. Vamos colocar de pé? Nós vamos, a partir desse momento, nós vamos orar por você. Eu vou pedir para trazer um cestinho para mim, para nós colocarmos os pedidos de oração, mas independente de termos ou não o seu pedido de oração, nós vamos fazer uma fila, você vai passar por aqui, eu vou pedir auxílio dos pastores, presbíteros que estão aqui. Nós vamos estar ungindo vocês, cada um de vocês, e no cestinho você coloca o seu pedido, o seu documento, chave, nós vamos estar ungindo. Passou, você coloca o seu pedido aqui, amém, queridos? Então vou chamar os pastores aqui, pastora Rita, vem me auxiliar, presbítero Dias, Juliana, até meus presbítero Leandro, vem auxiliar aqui, nós vamos orar. Pastor Ademar, está por aí também, vem me auxiliar. Você vai fazer uma fila por aqui, tá bom, queridos? Para nós orarmos por vocês.
Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Glória a Deus. Quarta-feira que vem já tem culto. Em nome de Jesus estaremos aqui louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Que o seu 2017 seja marcado pela presença do Senhor na sua vida. Que você possa viver novas histórias com o Senhor. Que no nome de Jesus eu quero profetizar vitória para a sua vida. Eu sei que luta nós teremos. Teremos lutas, mas em todas as coisas a palavra nos diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? No nome de Jesus, você pode agradecer ao Senhor por mais esse ano. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste a nós, por todos os planos, projetos, ó Pai, que hoje foram abençoados. Meu Deus, despede o Teu povo em paz, despede 2016 em paz e que entremos, ó Pai, na Tua presença e para a Tua glória. Nós declaramos, Senhor, que Tu és Senhor absoluto de nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre, no nome santo e poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação desse doce Espírito seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Cumprimente o seu irmão, desejo um feliz ano novo para ele. E até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.